Olha, será que eu lembro de como grava um vídeo, como faz react, essas coisas? Então, assim, pessoal, eu tô trazendo aqui o vídeo que o Elo recomendou, um inscrito, resumindo como Itagaki foi um gênio ao criar o Baki. Eu entrei no canal, ó, 13 inscritos, e aparentemente é um canal que faz vídeo dando opinião e coisa e tal, né? Então eu espero que ele vai falar o porquê que ele acha daquilo e desse outro aqui sobre o autor, né? E pela recomendação forte que o Elo fez, então vamos que vamos, né? Aí, ó, tem até aqui do lado aqui o do Hades, do Enigma que lançou ontem. Eu já vou assistir também. E perdoa a voz fanha, pessoal. Eu peguei uma gripe lazarenta. A gente até aqui em casa tava achando que era peste lá, mas no fim nem é só uma gripe mesmo. Mas vamos que vamos, cadê meu fone? Carai. Vamos que vamos. O som tá pela TV, deixa eu arrumar. Lararirarirará. Lararira. Olá galera, hoje venho trazer mais um vídeo, só que esse será um vídeo bem diferente. Como podem ver pelo título, estou muito feliz, pois finalmente vou poder fazer vídeos de resumo de anime já que estou muito bom com edições, mas vamos parar de enrolar e vamos logo para o tema. O tema de hoje é mostrar para vocês como Itagaki é um ótimo autor, e como ele conseguiu fazer um manga que tinha tudo para ser um shonen padrão, virar um dos melhores mangas do Japão. Uma coisa não leve ao que falo como a verdade absoluta, pois vocês podem ter conclusões diferentes de mim e esse vídeo contém spoiler, mas eu sei que as pessoas tão cagando para isso, dane-se. Nesse vídeo terá imagens de Grappler Baki na Ô, infância e do pera lá. Vai ter spoiler. Puta, vai ter spoiler. Vai que vai, vai que vai. Foda-se. capítulo 0 que de Grappler Baki para ilustrar para vocês. Primeiro iremos analisar a arte de Itagaki. A primeira coisa que alguém que vai ler a obra de Baki pela primeira vez, ela notará que o Itagaki ao pôr personagens importantes na obra ele o destaca de todo o resto dos personagens, normalmente o colocando fora dos Padrão. quadros para ajudar na orientação do leitor. Um exemplo é o personagem Suvedo que está bem destacado, e isso acontece com Orochi Doppo também, que todos sabemos que é bastante importante na obra, pelo menos no arco em que se aparece, pois depois da surra que ele tomou nem se fala, o bicho perdeu 50% da força dele. Deixa esse assunto quieto, pois ninguém critica meu Doppo ao não ser eu mesmo. Agora quero ver já como Itagaki representa. O Doppo, ele desaparece depois da primeira temporada? Depois da treta dele com o Yujiro lá no final da luta, porque a luta é massa. A luta é massa, tem até a parada do coração dele que para de bater, e depois chega aquele médico lazarento lá e faz voltar a bater, né? Mas depois disso ele para de lutar, para de aparecer direito? Tava a movimentação dos personagens, qualquer pessoa conseguia interpretar perfeitamente a imagem. Orochi grita alto, dá um soco, e o Baki esquiva por pouco. É fácil e prático de se entender, e não precisa de muito esforço. Ó, pessoal, aqui dá pra ver mais ainda. Quem viu o vídeo da luta do Doppo, ele fez quando ele se despediu da mulher, indo lá pra luta dele, ele se despediu da mulher e logo depois ele fez uma careta muito estranha. Uma careta parecida com essa daqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, que tá bem pequenininho também. E aqui, ó, aqui dá pra ver melhor. Eu falei que remete aos Onis, aos rostos dos Onis, os rostos ameaçadores da cultura japonesa, né? E aqui tá bem claro. Parando pra pensar agora, os rostos no Embake, eles puxam muito para essa estética muito Oni, né? Muito dos demônios, dos ogros japoneses, né? Então, justamente para o que eu penso assim, trazer muito aquela coisa da disformidade, da arte disforme do Japão, que tem lá dos ukiyo-es e tal,
Só que de uma maneira mais pros músculos, né? Deixar os músculos mais disformes, mais em evidência pra passar algum tipo de sensação, né? É quase sinestésico, tá ligado? Você pega os desenhos dos Baki e quase sente os músculos das pessoas lá. Então eu acho que a intenção do autor é essa, né? E junto com os rostos dele, né? Mas vamos que vamos. É um adendo que Agora eu olhem lembrei aqui essa na hora outra aqui do imagem. coisa. O Itagaki sabe representar muito bem a movimentação. Conheço mangas que só para fazer essa cena gastaria 2 páginas para ilustrar, mas em Baki é fácil de se entender. Suvedo toma. Pô, ele perdeu tudo isso de tela. Perdeu tudo isso de tela. Tem que aproximar muito. Será que é por causa de copyright? Não, não pode, porque é mangá, né? Um chute do Baki cai do ringue. Note como é ilustrado o impacto do chute do Baki com linhas em brancas para expressar o movimento do Suvedo caindo pelo impacto. Fácil de se entender. Agora irei pegar como exemplo de uns dos pais dos animes, que inspirou muitos animes no mundo. O Baki é esse aqui? Caralho, doido. Que é o Akira Toriyama. Nessa cena de Dragon Ball Z, vemos Mistério Satânico se exercitando para lutar contra Android 18. Da mesma forma podemos notar movimentação, mas em vez de vermos os golpes do Mistério Satânico, se pode ver apenas linhas. Isso é agora que o Akira faz há bastante tempo desde o início do Dragon Ball Z, e a forma que mostra o queixo do Mistério Satan já prepara o leitor para a página seguinte, que mostra ele se vangloriando após ter demonstrado movimentações com todo o corpo dele. É impressionante, pelo menos pro padrões humanos. E depois nós temos o quadro seguinte que mostra o Mistério Satan com um cagaço quando vê a Android vindo em sua direção, mas vemos que o Akira sabe muito bem ilustrar as baus e é feito para ter movimentos rápidos e acaba combinando perfeitamente com a obra. Isso foi para vocês entenderem o que vem a seguir, pois Dragon Ball é um anime muito rápido em suas lutas. Óbvio que se eu fosse escolher entre Dragon Ball Super entre essas linhas e os personagens ficarem sumindo toda hora no manga por preguiça de desenhar, ou ter um estilo de luta igual o Baki que detalha e mostra perfeitamente cada golpe para o leitor, eu escolheria a de Baki. Até vi uma fanimation de Dragon. Caralho, que susto. Achei que era um passarinho que tinha entrado aqui. Ou uma aranha. Esses dias caiu uma aranha no meu dedo. Eu tava dormindinho, assim, pá, escrevendo no celular. Aí do nada, assim, pum, caiu uma aranha no meu dedo. Uma aranha marrom. Um Bowser só que com estilo de Baki que ficou show de bola. Mas indo para o quadro a seguir nós temos um Baki muito relaxado, que está se preparando para o combate que virá dele contra o frangão do Suvedo, que precisa de objetinho para ficar mais forte na obra, pois figurante tem esse papel na obra mesmo. Então eles precisam ser o motor da vida para não morrer em um tapa. Mas como já dizia a página, mostra perfeitamente o Baki se alimentando muito antes da luta, pois nosso amigo Baki não é burro e sabe que vai derrubá-lo no primeiro golpe caso esteja com bastante energia no corpo, e toda a surpresa dos figurantes, mas a surpresa do leitor por ver algo que nunca viu faz que da mesma forma que em Dragon Ball Z os telespectadores que estão na arena vendo o Mistério Satan usar movimentos simples lhe parecem surpreendentes. Baki nos prepara para uma explicação que não é chata, pois é algo que para nós leitores é algo único daquela obra, e em vários momentos da obra notamos que o que nós taxamos como surpreendente pode ser algo mais normal que o comum. Pelo menos para quem viu só um manga é legal, pois no anime da prisão é metade de até um jumento saberia animar a explicação do gafanhoto em menos de 1 minuto de explicação simples que um bebê entende perfeitamente sem esforço. Mas ok, mas saindo da sinceridade nesse momento, agora que falei sobre os principais aspectos de Baki em geral, irei falar sobre o que tornou a obra
coisa tão popular mesmo parecendo só um anime normal, então preste atenção. Vamos falar primeiro sobre uma cena muito marcante de Grappler Baki, que é quando após Yashizaru ter perdido no 2x1, Baki pedir para Sendo-san para levá-lo até o Mamako prefiro dos animes. Na cena vemos Baki entregando o crânio da falecida esposa do Yashizaru. Note que o Baki está sendo olhado de cima, não só dando impressão de ser olhado na visão do Yashizaru, mas dando uma postura de inferioridade para o Baki, pois Baki queria se desculpar pelo que ele e o Sendo-san fizeram a ele na queda, e principalmente ao seu pai que havia tirado a vida da esposa do Yashizaru. É sim, isso é uma coisa, né? Eu não vou dizer óbvia e tal, mas se o Bach, nesse momento ali, ele tava indo humildemente se desculpar com o macaco e criar esse laço bonito, que o macaco vivo até o episódio 9, mas ele foi lá se desculpar porque ele acabou gerando o transtorno. Ele só queria guardar o crânio, o macaco ele não queria sair lutar com todo mundo, ele sempre foi perseguido e desafiado, então naturalmente ele vai ficar numa posição mais baixa. Isso ainda no Japão, né? O Japão ele preza muito pela diferença de hierarquia. Eu não vou lembrar os verbos agora, mas pra vocês terem noção, pessoal, tem o verbo agiru, que é dar, tipo dar um presente, né? Apresenta o ageru. Só que o ageru, ele é usado, se eu não me engano, eu posso estar enganado, posso estar errado. Isso, eu parei de estudar japonês há muito tempo, né? Mas é dado de alguém de cima para baixo. Então você tem outros verbos quando a pessoa é inferior e está dando alguma coisa para superior, né? Ou jeitos de cumprimentar, jeitos de falar, jeitos de tocar as bebidas, assim, sabe? Fazendo o coisa dos copos, assim. O copo do chefe, ele sempre vai ter que ficar mais em cima do que o copo do funcionário. Então vai ter que usar o brinde, vai ter que ser assim. Então tem toda essa diferença. Aí eu acho assim que o autor nesse quesito ele tá muito mais familiarizado com essa estética ali, com esse contexto de inferioridade, acaba sendo um negócio bem mais natural pra ele, né? Às vezes ele colocou e nem percebeu, sabe? Cesaru, fazendo que o leitor sinta os sentimentos dos personagens e não só seja uma página sem nenhum tempero. E a Cesaru aparece com seus filhos, mostra todo o carinho da cena, pois uma relação de amizade havia sido criada naquele momento, tornando o arco do Yashizaru. Mas é feio, hein? Caralho, o macacão do anime tá melhor, hein? Ai. O macacão do anime tá melhor? Um dos meus preferidos na obra, mesmo sendo até que curto, que é muito legal todo o carinho de Yashizaru com o Baki, pois nós leitores ficamos tão próximos dos personagens, que nos despreparamos total caso aconteça algo muito ruim com o personagem, que estamos tão próximos de tanto de saber a história boa que o Itagaki criou para um Mamako. Agora quero mostrar a página onde mostra Gaia e seus amigos cantando após. Ai, o capítulo 11 e 12 de Hokkaido que ele tá mostrando aqui. Não vai. Não vai, aquilo lá foi uma bosta. Foi uma bosta o arco de Hokkaido. Claro, pessoal, eu não li o mangá. Eu assisti a primeira temporada do Baki, do anime, né? O antigão. E o arquinho de Hokkaido foi bem medíocre, né? Esse de Hokkaido aqui. Mas o do macaco foi legal. O do macaco, se você viu lá no analisadeiro, eu assistindo o Bach, você sabe o que eu achei dos episódios, né? Então, também não vou falar mais muito aqui, né? Terem sido solados para um garoto menor de idade. A cena em si é muito linda, pois é uma das primeiras vezes que vemos Bach se divertindo após ter feito novos amigos, que sejam gente de verdade e não macacos, pois Bach, quando está fora da cidade e longe de relações familiares, ele age 100% normal, que já nos mostra como a família do Bach é total separada, e isso acaba relembrando para nós leitores que
Aí eu devo discordar um pouquinho, porque não é muito normal, não. Ele tem uns parafusos a menos, hein? Mas ok, eu entendi o autor quis dizer, o do vídeo quis dizer. Só tô ficando chato aqui. O Baki é apenas um garoto que quer o carinho da cena onde Emi, a mãe de Baki, começa a chorar frustrada com o filho porque não conseguia aceitar que Yujiro não amasse mesmo ela fazendo de tudo, e o mais triste é quando a Mayama e Baki começam a consolar um ao outro mostrando a proximidade de quase irmãos um para o outro. Agora que mostrei tudo isso, nós iremos ver como Yujiro aparece na frente de Baki enquanto treinava, enquanto corvos voavam com medo. Uma coisa que pesquisei que faz essa cena ainda mais legal é que eu pesquisei no Google e que no Japão o corvo simboliza gratidão, amor familiar, e o mais comum é mensageiro divino, que representa o bom presságio. O que é muito irônico, pois Yujiro faz total contrário disso, pois em vez de dar um bom presságio ele entrega a cabeça de Ashizaru e, para piorar, explode ela na cara do garoto que não conseguia acreditar no que estava vendo. Muitas pessoas acabam Mas os corvos fugindo, né? Então ali o mau presságio, o bom presságio, no caso, se afastando, né? Tipo, os bons sentimentos se afastando, né? Então, porque daí chegou uma presença absurdamente pesada, má. E o Jiro merece só a morte, mano. E bem torturado ainda, só que. É, capaz do Baki chegar no final e ainda perder pra ele. Tipo, na luta decisiva mesmo. É aqui que acaba o mangá. Vai lá e o Ijiro ganha ainda. entendendo errado a parte onde Baki fica muito triste com isso, pois acham que foi porque o Baki e a Ashizaru eram amigos, mas a verdade é que o Baki não só fica triste porque eram amigos, mas foi porque ele começou a se culpar, pois se Baki não tivesse sido orgulhoso e ter ido derrotar o Yashizaru, possivelmente o Yujiro não o teria matado, porque não seria alguém próximo de Baki a quem ferir. E isso torna o personagem, e tanto para o leitor, que não conseguem processar toda a informação que foi jogada na cara. Isso aí é legal. Isso não teve no anime, se eu não me engano. Pelo menos eu não lembro do Baki ter refletido sobre essa culpa. Mas é interessante. É uma culpa. É uma culpa. A culpa é do Yujiro, aquele lazarento. Então, tipo, a culpa não é do Baki, tá ligado? O Baki foi querer ser mais forte. E além disso, quem matou a macaca lá, a esposa do macaco, foi o Yujiro. Então, quem começou o ciclo mesmo na treta foi ele, né? Mas enfim, vamos que vamos. E os filhotes? O Yujiro matou os filhotes também? Eu não me lembro. Quer dizer, na verdade, não mostrou falando sobre os filhotes. Então, que fim deu os filhotes desse macaco aí? Será que eles aparecem depois e viram amigo do Baki? Será? Seria interessante, seria interessante. E se o Jiro não matou os macaquinhos também, Para né? de uma só vez. Afinal, Baki até aquele momento havia se mostrado ser um anime normal onde o protagonista iria ficar mais forte e superar seu pai facilmente, como no shonen. Agora quero que vejam como Gaia, aquele que era temido por todo o Japão por ser extremamente poderoso com seu corpo e alma unidos em um só, é submetido a se ajoelhar frente a Yujiro e a Baki com seus amigos, que estavam surpreendidos. Óbvio que não foi intenção do Yujiro humilhar Gaia desde o princípio, afinal foi o Gaia quem foi até ele, mas o Itagaki fez isso para mostrar como Yujiro queria humilhar de todas as formas o seu filho, e até vencendo facilmente todos os que Baki considerava forte até o momento, só para que nós leitores começássemos a nos questionar se Baki teria 1%. Beleza, eu vou dar umas minhas considerações sobre o Baki. Hoje, que eu tô gravando, vai sair um vídeo da conclusão que eu gravei em live, na live 4. Que depois de eu terminar de assistir Baki, que eu falo um pouco, e depois eu repito um pouco o que eu falei lá aqui. Sobre o Bach, sobre os problemas da obra, e sobre algumas coisas que o autor do vídeo está dizendo sobre. Eu esqueci o nome. Papito. Que o Papito está dizendo que
De um ponto mais literário, eu vou depois comentar e coisa e tal, mas vamos que vamos. Cento de chance de ganhar. Agora vejam a pessoa que o Baki mais amava ser morta sem o Baki poder fazer nada. Afinal estava completamente derrotado e com seus sonhos totalmente se Ujiro olhava para a cena que via como se tivesse entendido que havia feito uma bosta imensa. Afinal Ujiro não só havia quase matado seu filho, mas havia matado a pessoa que o mais amava em toda a sua vida e daria tudo por ele. Algo que nenhuma O cara é um psicopata, ele não percebe que fez bosta. É os outros que não aguentam o que ele faz. É assim que acontece. E esse olhar não é um olhar de quem fez bosta. Papito, eu vou discordar contigo. Esse olhar, olha o olho dele aqui. É que tá muito pequeno pra vocês, né? Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Ah, não vai aumentar. É um olhar aqui de pena, é um olhar de superioridade, de olhando aquela criatura. Sabe aquele olhar que a pessoa olha e fala assim, nossa, mas que criatura patética. Quando você olha pra uma formiga fazendo alguma merdinha ali, você pensa, puta, mano, que coisa patética, assim, sabe? É isso, é esse olhar aqui. É o olhar que a Asuka dá pro Shinji lá que ela tá olhando e fala assim, patético. Então é esse olhar de pena, e não só disso, mas é um olhar de perca de esperança. É um olhar de perca de esperança que você já tá vendo, você já despeja tanta pena, tanta decepção, e em cima de alguma expectativa que você tinha a respeito ali do baque ser forte, que você olha e pensa, putz, que decepção. É um olhar assim, sabe? Eu não vejo esse olhar aqui que o Yujiro tá dando com um olhar de tipo, puta, mano, fiz merda. Não. É um olhar do tipo, que decepção, mano. Nossa, mano, que. Nossa, mano, que decepção. É tipo esse olhar aqui, sabe? Pra mim. Pessoa Ele não havia se feito importa. por ele, e a sequência de páginas a seguir faria até o garoto que joga papel no chão da escola só para as faxineiras terem mais dificuldade na limpeza chorar. Ai, caralho, essa foi boa, hein? Caralho, essa aí foi boa. Enquanto todos estavam caídos no chão, afinal o Yujiro também quis surrar todos os outros, e até o nosso deus Anayama foi derrotado facilmente pro Yujiro, mas mesmo com todas as pessoas caídas, Emi se apoia no corpo de Baki para realizar o sonho de seu filho que apenas queria o amor dela desde que havia nascido. E assim ela começa a cantar uma canção Eu de não tanco carinho essa parte. apoiada no corpo do próprio filho. Afinal ela não tinha mais coluna para se apoiar, e um destaque enorme nas estrelas no fundo da página só demonstra o carinho naquela cena. É o arrependimento da morte ali que ela teve, mas eu achei forçado. Achei muito forçado, muito, muito forçado. Não vai, eu não tanco não. Ela é um tipo de mãe que não tem, mano. Sei lá, se trocasse ela pelo Hanayama, segurando ele e morrendo, seria muito mais bonito. Eu acho que eu choraria. Mas é a mãe dele. É só a mãe dele, mas. Não colou, não colou. Não teve tempo pra adaptar ali, pra fazer rolar sentimento na morte dela. Eu acho que como eu já falei, o autor ele era muito imaturo da época, né? Então, ele aqui claramente, até essas partes aqui, ele não sabia mexer com drama. Ele não sabia fazer drama, não sabia fazer histórias mais maduras, assim. Com psicológico e tal. Não sabia, ele realmente não sabia. E aí ele tentou, tentou. Conseguiu? Não, mas tentou. Ou até mesmo as lágrimas de Itagaki, que ficou marcada em todas as edições, e até onde achei sobre estrelas na história do Japão no Google desde o período Edo, que por sinal o período Edo vai ser citado mais na frente na obra. Mas continuando a explicação, os japoneses têm a tradição de escrever pedidos em pequenas tiras de papel, chamados tasakos, e os penduram em galhos de bambu.
Eles acreditam que as duas estrelas, ao se encontrarem, realizam os pedidos das pessoas na Terra. Após isso, Bach começa a carregar o corpo de Amy, achando que ela estava viva, pois ele não conseguia acreditar que a pessoa que ele mais queria carinho na vida estava Ah, isso aí não aconteceu no anime, não. Isso, no anime ele tava sozinho, carregando só a aliança. Aqui, pô, pesado isso aqui, hein? morta, e mesmo depois das pessoas o avisarem, Bach diz que não queria acordar. E um dos últimos quadros é de o corpo da Amy, que estava jogada em todas as flores que o Bach conseguiu recolher. Sim, que o Itagaki foi um gênio ao criar essa obra. Ele conseguiu que todos nós leitores tivéssemos a expectativa que o Bach algum dia teria uma vida feliz. Mas vimos no final que o Itagaki desde o início da trama sempre teve a ideia de nos despreparar para o momento do desastre e mostrar que o Yujiro, por mais que seja o pináculo da força, ele não é o Almighty, nem é o Superman, e nem é um anti-herói como o Deadpool. O Yujiro é um vilão. Tanto Yashizaru e tanto a mãe de Bach se sacrificaram para que o Bach fosse mais forte e algum dia pudesse derrotar o Yujiro. Por isso que minha opinião como leitor, o Bach algum dia, por causa de suas ações no passado. Bom, espero que tenham entendido por que Bach se tornou tão popular mesmo no início, parecendo apenas uma anime de um garoto que queria amor da mãe e procurava superar seu pai. E minha pergunta É? Ok, acabou. Acabou. Ó, pessoal. Deixa eu tirar a tela aqui. Eu vou falar bastante aqui, coisa e tal. O que assim. Ah, Primeiro que eu gostei do vídeo do Papito, eu achei um vídeo interessante. Vou discordar de alguns pontos dele, que eu acho que vocês sabem. Se vocês viram o jeito, quando eu falo de Bach, o jeito que eu falo, coisa e tal, vocês já sabem o que eu vou falar. Ou o que eu discordo do que ele falou. Assim. ahn, o, ele falando do Bach me lembra muito as pessoas chamando o Oda de gênio. É o mesmo feeling ali te chamando assim, nossa, o Oda gênio, coisa e tal. Eu não considero o Oda gênio para um gênio da escrita, né? Que eu vou considerar um escritor também, né? Ele faz o mangá, é uma mídia visual, mas ele tá escrevendo uma história, uma narrativa. Desculpa tossir tanto, pessoal, é por causa da garganta mesmo que tá zicada. E eu tô ficando mais fanho a cada momento, né? Então, assim, eu não considero o Oda um gênio da escrita também. Até porque o One Piece também não é uma obra tudo isso. Eu amo One Piece, tá no meu coração, tá na minha pele, tá tatuadinho aqui, acho que dá pra vocês verem aqui também. Mas eu não acho assim, meu Deus, é a melhor história do mundo e não sei o que, não sei o que. Não, não é. Não é. Ela é uma história. É uma história, tipo, normal, só que. É, é feita com um pouco mais de conexão, tipo, e tempo, né? O Oda, ele enrola muita coisa, a história não é, tipo, oh meu Deus, de piramente, como a comunidade fala. A comunidade põe o Oda num pedestal tipo, se você critica o Oda na comunidade de One Piece, meu Deus, pronto, fudeu, tá ligado? Fudeu. E foi esse feeling que me pareceu aqui do Papito, só que esse feeling acontece de você endeusar alguém. Isso acontecia comigo com o Dumas. Que eu gosto do Dumas ainda hoje, eu adoro ele, o jeito que ele escreve. Que o Dumas, o Alexandre Dumas foi quem escreveu o Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro, que é uma das histórias de uma série de contos dele, coisa e tal. Então, tipo, eu gosto muito do Alexandre Dumas. E no começo, quando eu li, eu ficava assim, caralho, mano, o cara é um deus da escrita, um cara é não sei o que, não sei. Não, não é. Não é. Então, assim, porque quando a gente vai fazer alguma análise assim, a gente se deixa levar muito pela
pelo carinho que a gente tem pela obra. Por exemplo, quando eu vou falar de Full Metal. Full Metal, pra minha autora, uma gênia e coisa e tal, não é também. É uma história normal, uma história bem construidinha. Qualquer história que você faça, pensando bem antes de fazer as coisas, é, administrando bem, fazendo um bom cronograma e coisa e tal, você consegue fazer uma história muito coesa e muito bem feitinha. Então, é isso que acontece. Por que, que eu tô dando todo esse rolê aqui? É que eu não quero ficar pagando de chatão, sabe? Discordando de que Bach, pra mim, não é uma história, pelo menos o que ele mostrou aqui, até onde eu acompanhei a primeira temporada ali, que foi a luta do Dopo, foi a luta do cirurgião lá com o Bach. Foi essa parte, já tinha passado o time skip. É uma história bastante simples. As genialidades que foram apontadas aqui seria mais talvez na semiótica da escrita ali. Mas, como eu já disse, que eu acho uma sacada muito legal o jeito que é retratado os rostos em Bach ali e os músculos, né? Me parecendo muito as ideias dos Onis e coisa e tal. Então, tipo, isso aí é um ponto super positivo. Então, assim, Bach, pra mim, é uma história que. Pra pessoa falar assim que é a melhor coisa do mundo e coisa e tal, a pessoa, ela é que eu não quero parecer chato falando, mas tem que não experimenta muitas coisas de valor cultural um pouco maior, sabe? No caso, tudo que a gente viu em Bach a gente já viu em outros lugares. Mas, claro, o Bach começou lá nos anos 80, se eu não me engano, né? Ou é 91? Acho que é 91, né? Então começou há muito tempo também. Então ele foi um dos percussores do Shonen. Junto com. Junto com Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Claro, ele veio depois desses, mas veio numa leva, assim, né? Tipo, se a gente juntar os 20 anos ali dos anos 80 e 90, foi a leva que foi consolidou e começou todo o Shonen na indústria, né? Então, assim. É... O Bach, ele não é uma história literariamente assim, se for pegar com uma perspectiva de uma análise literária, como se fosse pegar um livro daqueles ali, fazer uma análise, falando isso, aquilo, de uma maneira mais técnica, analisando o enredo, analisando a psicológica dos personagens. Não é uma história focada nesse sentido, né? Não é uma história que vai suprir uma necessidade de tantos pontos a serem fechados, porque é basicamente porradaria. Essa coisa da mãe, da relação da mãe e do Bach, da mãe do Bach dele, é uma relação bem, por exemplo, ele falou que é uma relação muito bonita e coisa e tal. Eu já acho totalmente superficial e amadora. Então, assim como se eu for escrever uma história que tenha pai, que até tem, mas eu não escrevo muito sobre pai, porque seria uma bosta. Eu não tive pai. Então, eu fui conhecer o meu pai com 9 anos, então, tipo, eu nunca tive uma presença paterna. Ele mora em outro estado, vi ele pouquíssimas vezes, então, eu não tenho uma presença paterna pra falar assim, como que um pai se comporta. Eu até olho umas famílias que tem pai, assim, eu penso, caralho, mano, família, a pessoa tem pai. Eu olho assim, é mais estranho, sabe? O meu irmão, às vezes eu olho e meu irmão fala, meu irmão é pai, mano. Caralho, e às vezes ele mesmo, ele pensa assim, nossa, eu sou pai, mas que estranho, como é que um pai age? Ele já falou que ele não sabe como um pai tem que agir, sabe? Então, como é que eu vou escrever uma coisa falando sobre o pai só com o que eu imagino? Ia ficar um negócio meio fraco, né? Claro, eu não tô falando que o autor de Bach não tem mãe, né? Mas tô dizendo que eu não escreveria aí uma coisa falando sobre pai de modo decente, né? Então o que eu quero colocar aqui, eu gostei do vídeo, acho que ele gosta muito, o Papito gosta muito de Bach, mas ele acabou avaliando a obra de uma maneira muito pessoal, de uma maneira que vai muito pelo gosto.
Se ele analisasse de uma maneira mais técnica, mais literária, ele veria muitos pontos que ele disse que são positivos acabarem sendo negativos. Então, é essa colocação de baque que eu quero fazer aqui. Assim como isso acontece com vários animes que eu gosto, com o Fullmetal, com Madoka. Se eu for falar defeitos de Madoka, tem defeitos, muitos defeitos também. Mas é uma obra que eu gosto, tenho carinho, então, sei o que, eu amo a Madoka, mas eu reconheço que do ponto de vista literário tem muitos defeitos. O próprio Fullmetal, como eu citei agora também, One Piece. One Piece é um atrás do outro, é um defeito atrás do outro. Então, claro, todas essas obras têm acertos, muitos acertos, mas também tem muitos defeitos. Então, fala assim, Naruto, por exemplo, tem gente que fala que o Kishimoto é um gênio de ter feito Naruto, é a melhor história, não sei o que. Naruto, eu acho que a maioria da comunidade sabe que também não é bem assim que funciona, né? Pra começar, Kishimoto nem é o autor direito de Naruto, é o editor dele que escreveu Naruto, ele só desenhou pro cara, né? É, Então, assim, quando a gente tem que sempre fazer as análises assim. Analisar do ponto de vista do nosso gosto, se a gente gostou ou não, e do ponto de vista mais técnico, que é imparcial, né? Se falar o que não gosta. Então, caralho, mano, esse vídeo já tá ficando longo demais. Caralho, mano, 40 minutos, meu Deus. Tá bom, vou acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. É isso e até a próxima. Aliás, só lembrando que agora as lives vão ser feitas por aqui mesmo, pessoal. Vão ser feitos por aqui mesmo. Ficar nos dois canais estava embaçado, pessoal. Aí os views ficava lá, mas ficava só por lá. Daí eu postava os cortes aqui, daí zicava tudo. Aí ficava uma bosta. Então os cortes de coisas de assistindo anime vão pra lá, pro analisadeiro, mas as lives eu vou fazer aqui. Até porque tem mais de 1.000 inscritos, né, caralho? Aqui tem mais de 1.000 inscritos, tem mais gente que vai assistir, né? Então. É... então é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. É isso e até a próxima!